você abrisse a sua Bíblia, de Salmo de número 34. Nós vamos ler apenas até o versículo 10, e que Deus possa falar conosco nessa oportunidade, assim como Ele falou comigo enquanto eu preparava essa lição, que o Senhor possa falar também aos seus corações. Salmos 34, versículo 1 até o versículo 10. E a palavra diz assim: bendirei o Senhor o tempo todo, os meus lábios sempre o louvarão. A minha alma se gloriará no Senhor. Ouçam os oprimidos e se alegrem. Proclamem a grandeza do Senhor comigo. Juntos exaltemos o seu nome. Busquei o Senhor e ele me respondeu, livrou-me de todos os meus temores. Os que olham para ele estão radiantes de alegria. Seus rostos jamais mostrarão decepção. Este pobre homem clamou e o Senhor o ouviu e o libertou de todas as suas tribulações. O anjo do Senhor é sentinela ao redor daqueles que o temem e os livra. Provem e vejam como o Senhor é bom, como é feliz o homem que nele se refugia. Tema o Senhor, vocês que são seus santos, pois nada falta aos que o temem. Os leões podem passar necessidade e fome, mas os que buscam o Senhor, de nada temos falta. Queria falar um pouquinho hoje sobre as maneiras que Deus tem para responder o seu povo. Nós vemos aqui o salmista, ele convocando a nação, ou aqueles que o ouviam, a louvar, a engrandecer o nome do Senhor, porque ele dizia: eu clamei e o Senhor me ouviu. Eu busquei e o Senhor me atendeu. Eu clamei e ele me socorreu. Na quinta-feira eu tive a honra de ministrar aqui para os irmãos na escola bíblica, e nós estudamos o capítulo 8 de Mateus. E nós vimos aqui no capítulo 8 de Mateus que o nosso Senhor Jesus, ele prontamente respondeu àqueles que clamaram a ele. Nós vimos o centurião de Cafarnaum, quando ele clamou: Senhor, o meu servo está lá em casa, passando mal, está quase morrendo. E o Senhor, com uma palavra, disse: vai, porque ele já está curado. E a Bíblia vai dizer que imediatamente aquele homem foi curado. Nesse mesmo capítulo 8, a gente vê que Jesus chega na casa de Pedro, a sogra de Pedro com a febre. Naquela época, a febre era uma indicação de que a pessoa viria a morrer, não tinha antibiótico, não tinha os recursos que a gente tem hoje. Uma mulher que estava condenada à morte. A Bíblia diz que Jesus tocou nela e ela imediatamente foi curada. A prova disso que o texto vai dizer que assim que ela foi curada, ela começou a trabalhar, a servir os convidados, porque estava vivendo como se nada tivesse acontecido, porque o Senhor respondeu prontamente à necessidade da sogra de Pedro. Se a gente puder elencar aqui, elencar alguns outros casos: a mulher do fluxo de sangue, os 10 leprosos, o cego de Jericó, pessoas que clamaram a Deus e o Senhor prontamente lhes respondeu. Mas nem sempre é assim. E tem hora que a gente clama, tem hora que a gente pede, tem hora que a nossa alma geme e parece que nada está acontecendo. Parece que Deus não está nos ouvindo. Parece que o céu está blindado e parece que eu estou gritando. Quanto mais eu grito, mais parece que o Senhor não me escuta. Eu não sei qual é o seu caso. Talvez você esteja aqui hoje em busca dessas respostas que você tem buscado em tantos lugares e você não tem encontrado as respostas para você. Com base nisso, eu queria que você, e pontuar contigo algumas verdades sobre as respostas que Deus pode trazer para nós. O texto, assim como outro texto que eu vou citar agora, Provérbios 15, versículo 29, diz assim: o Senhor está longe dos ímpios, mas a oração dos justos ele escutará. Aqui vai uma primeira pergunta que você precisa fazer para si mesmo, ou uma primeira certeza que você precisa ter diante dessa sua dúvida, desses seus questionamentos. Você de fato é
um justo. As promessas de Deus são para o justo. O texto de Salmo 34 vai dizer que o Senhor socorre o justo. Muitas são as aflições do justo. E a pergunta que eu te faço, você é justo? O que é ser justo? Ser justo é aquele que confessou Jesus como seu Senhor. A partir do momento que ele tem o Senhor Jesus como o norte, o guia, o dono, o verdadeiro Senhor da sua vida, a partir desse momento, seus pecados são perdoados, você se torna justificado e você precisa viver em obediência, em santidade, e dessa maneira você será visto pelo Senhor como um justo. O problema é que nós queremos um Deus prestador de serviço. Nós queremos um Deus que salva, nós queremos um Deus que cura, nós queremos um Deus que dá emprego, nós queremos um Deus que dá saúde, nós queremos um Deus que abençoa as finanças, mas nós não queremos nos submeter ao governo, à vontade, ao senhorio do Senhor Jesus. É tolice pensar que viver uma vida de qualquer maneira fará com que o Senhor ouça a sua voz. Provérbios 25, 15 e 29 vai falar que o Senhor está longe do ímpio. Isaías 59 vai dizer que há uma separação que o Senhor não vai te ouvir. E nessa noite eu quero fazer para você uma convocação antes de você questionar Deus, antes de pedir a Deus, antes de murmurar contra Deus. A pergunta que eu te faço: você tem sido justo? Você é santo? Você obedece a sua palavra? Você se submete ao seu governo? Para refletir, Deus ouve a oração do justo. Mas se você é justo, diante desse primeiro crivo, você está em busca de respostas, você que vive em santidade, vive em obediência, e ainda assim parece que o céu está calado, parece que Deus não está te respondendo, parece que Deus não está fazendo nada. Calma, porque a palavra me garante que o Senhor responderá o justo. Segunda coisa que eu vejo: como eu reconheço que Ele é o meu Senhor, para ser justo, eu preciso me submeter ao seu governo. Significa o seguinte, que se Ele é o Senhor, o fato dele ser o Senhor, não, e que Ele me ouve, não quer dizer que Ele vai ter que me atender toda hora que eu peço para Ele. Ele é o Senhor, a vontade dEle deve prevalecer. A Bíblia vai dizer que a vontade dEle é boa, perfeita e agradável, mas muitas vezes a nossa vontade não é. O fato dEle me ouvir não quer dizer que Ele vai me dar tudo o que eu quero, porque aí trocaria de papel. O Senhor seria eu e Ele seria o meu servo, mas na verdade o Senhor é Ele, e que se cumpra a vontade dEle na minha vida. E eu preciso fazer, já que Ele é o Senhor, já que Ele é o soberano, já que Ele é o dono de todas as coisas, antes de pedir, eu preciso me fazer algumas perguntas. Primeira delas: o que eu quero de fato é bênção para a minha vida? Muitas vezes nós teimamos e insistimos numa porta que a gente sabe que não é bênção. A gente teima em pedir algo para Deus que a gente já sabe que não é coisa boa para a gente. Quantas pessoas que pedem assim: Senhor, eu quero casar com aquela mulher. Senhor, eu quero casar com aquele homem. E se Deus te der, meu irmão, pode ser a pior coisa da sua vida. Senhor, eu quero passar para aquele concurso. Senhor, eu quero aquele carro. Muitas vezes aquilo que a gente pensa que é bênção não necessariamente é. Segunda pergunta que eu tenho que fazer:
Você está pronto para receber aquilo que você considera ser bênção para a tua vida? Quer ver um exemplo? Um cozinheiro profissional, o principal instrumento de um cozinheiro profissional é uma faca, uma boa faca. O cozinheiro profissional, ele ostenta a sua maletinha de faca, onde ele tira onda com os outros cozinheiros na cozinha. Quem sabe o que eu estou falando, sabe que isso é verdade. Uma boa faca é aquela que corta sem esforço, afiadíssima. Ela corta aqueles bifes perfeitos, não deixa ranhuras, porque uma boa faca é uma faca perfeita. Imagina que esse cozinheiro está ali cortando aqueles bifes naquela faca afiada, com aquela lâmina perfeita, e o seu filhinho de 5 anos fala: papai, eu quero brincar com essa faca. Aí o pai fala: calma, menino, que isso? Papai, eu quero a faca. Aí ele se joga no chão: papai não me ama, porque papai não me dá minha faca. Eu quero. Aí rola no chão, aí grita. O pai que ama essa criança vai dar a faca para essa criança? Por que ele não dá a faca para a criança? Mas a faca é boa. A faca é boa para quem tem maturidade e está preparado para lidar com ela. Porque aquilo que é bom para uns, se você não estiver preparado, pode ser instrumento de morte na tua mão. Por isso, cuidado com o que você pede. E a pergunta que você deve fazer para si mesmo, antes de pedir a Deus: será que eu estou pronto para receber essa bênção? Se eu recebesse isso que eu estou pedindo ao Senhor, isso me faria bem ou isso me faria mal? Terceira coisa, pergunta que eu devo fazer para mim antes de pedir para Deus: para que você quer essa bênção? Qual a motivação por trás desse pedido? Talvez você fale assim: Senhor, eu quero um emprego melhor. Aí ele te perguntaria: para que você quer esse emprego? Ah, Senhor, eu quero ter uma condição melhor para comprar roupas caras, roupas de marca, ter um carro zero, para poder tirar onda com os meus amigos. Os meus amigos todos de carrão, de roupa de marca, e eu fico para trás. Senhor, eu quero tirar onda também. É uma motivação errada. Mas imagina aqui: Senhor, eu quero um emprego melhor. Mas, Senhor, eu quero um emprego melhor, onde eu ganhe talvez até a mesma coisa, mas eu quero mais tempo para minha família. Eu quero mais tempo para dedicar ao teu reino. Senhor, me dá um salário melhor, um emprego que eu tenha um salário melhor, mas que eu possa abençoar outras pessoas, para que eu possa colaborar com a sua obra. Você está entendendo? Quando você coloca a tua vontade na vontade de Deus, ou você coloca os teus planos nos planos de Deus, ou os planos de Deus nos teus planos, a tua chance de ser bem-sucedido é muito maior. Não tem lógica Deus te dar algo para você ostentar. Não tem lógica você receber do Senhor algo que não vai fazer bem para você, nem para o reino, e nem para as outras pessoas. Quando eu me fizer essa pergunta, a principal resposta deve ser: isso no final, se eu receber, vai resultar em glória e honra para o nome do Senhor? Quarta pergunta que eu devo me fazer antes de pedir ao Senhor: receber essa bênção vai me aproximar ou vai me afastar de Deus? Quer ver? Eu tenho um colega, quando era garoto, adolescente lá no Rio, ele tinha uns 15, 16 anos, mais ou menos, na época, e ele era de uma outra igreja, era da igreja batista, mas a gente sempre se reunia, jogava bola junto, e ele era um exemplo para mim. Tudo que eu não era, ele era. Ele era um garoto dedicado, sabia tudo de Bíblia, toda consagração ele estava, toda escola bíblica ele estava, cultos do domingo ele estava. Era um jovem que servia, um exemplo, um bom filho, um garoto exemplar. E ele tinha um sonho. O sonho dele era ser sargento aeronáutica. E ele tentou no primeiro concurso, buscou, estudou, fez cursinho.
E ele não conseguiu passar, ele ficou muito frustrado, ficou mal. Mas enquanto ele estudava, continuava buscando a Deus, servindo a Deus. Tentou mais uma vez. No próximo ano ele tentou de novo. Estudou muito, buscando a Deus. E ele passou. Eu lembro que ele fez um culto de agradecimento a Deus. Poxa, o novo sargento, orgulho da mãe muito simples, muito pobre. E todos orgulhosos daquele menino. E ele foi, então, ingressou na escola de especialista de aeronáutica. E para isso ele precisava se ausentar, morar em Guaratinguetá, no interior de São Paulo. E ali ele se afastou do ambiente onde ele estava. Ele conheceu outras pessoas, fez novas amizades. E quando ele voltou da escola de especialistas, ele voltou completamente transformado. Não queria mais saber de igreja. Não queria mais saber de Deus. Desbocado, falando palavrão, mau testemunho, se envolvendo com meninas não crentes. E eu te pergunto, passar para sargento de aeronáutica, que era o sonho que ele tanto desejava, foi bênção ou foi maldição para a vida dele? Por isso, muitas pessoas que eu conheço estariam aqui hoje, não estão, porque estavam desempregadas, clamavam a Deus, buscavam a Deus nos círculos de oração, não perdiam uma oração lá no Patrício, lá na sala de oração, buscando, não está aqui, sabe por quê? Porque está cansado do trabalho que Deus deu para ele. Muitas pessoas pedem um filho. Senhor, eu quero um filho. Senhor, me dá um filho. Senhor, eu quero um filho. O filho vem. Você não vem mais para a igreja. Porque teu filho vai ficar doente. É contaminação. O ambiente é fechado. Muitas vezes o Senhor tem te abençoado. E você não tem devolvido aquilo que era te aproximar de Deus. Tem te afastado de Deus. Por isso, antes de pedir, fala, Senhor, se eu receber, isso vai me aproximar ou vai me afastar? Quantos não tinham nada, receberam um pouquinho, hoje tem uma casa de praia com um barco na porta. Um domingo de sol como esse, num calorão, ele não veio para a igreja, sabe por quê? Porque ele não pode perder um domingo de sol com um barquinho na casinha de praia que Deus deu para ele. Isso, muitas vezes, o Senhor vai fechar portas. Por isso, muitas vezes, o Senhor não vai dar o que você quer. Porque importa é a eternidade, muito mais do que qualquer coisa nessa vida. Então, antes de pedir, pergunta para si mesmo. Diante disso tudo aqui que a gente chegou, eu posso inferir que Deus pode nos dar 3 tipos de resposta. 3. E como eu disse, só para o justo, tá? Quem não é justo não entra nem nessa conta. Depois a gente conversa. Mas vamos lá, você que é justo, vem para esse grupo. Deus vai te responder. É promessa, ele vai te responder. Mas ele pode te responder de 3 maneiras. A primeira maneira que Deus te responde é sim. Ele pode responder sim. Como ele foi lá com o cego de Jericó, com a mulher do fluxo de sangue, com o centurião de Cafarnaum. Ele pediu, Deus disse, agora, doa, faz, do jeito que você quiser. O que queres que eu te faça? Agora eu te dou. E eu digo para você nessa noite, Deus é poderoso para dizer sim para você ainda hoje. Hoje o Senhor dá aquela resposta, o Senhor fazer aquele milagre, o Senhor abrir aquela porta, o Senhor movimentar aquele projeto, aquela causa na justiça. Deus é poderoso para te dar uma cura, um milagre hoje. Ele pode dizer sim. Mas ele também pode dizer não. E muitas vezes Deus vai dizer não. Porque o não protege. O não é a maior prova de amor que um pai pode dar para o seu filho. Imagina um filho adolescente que não trabalha, não tem recursos próprios, mora na casa da mãe, mora na casa do pai, que é crente. Um menino de 16 anos chega para o pai, que é crente, e fala assim, pai, me dá um dinheiro aí, porque eu quero ir para PH e eu preciso ir para balada com os meus amigos. Aí o pai chega e fala, ô meu filhinho, eu queria tanto que você fosse para a igreja com o papai, mas olha meu filho, o papai vai te dar o dinheirinho,
Mas cuidado, hein? Aí, no próximo encontro, eu cruzo na rua com você e com o seu menino. Aí você chega para mim e fala assim: pastor, puxa a orelha do meu filho tá tão rebelde. O que eu tenho a ver com isso? De boa, não tem nada a ver com essas coisas. Não tem nada a ver. Mas quando um pai diz sim, o pai está sendo cúmplice do erro desse jovem. Quando o pai diz sim, o pai está sendo cúmplice e há de prestar contas a Deus pela responsabilidade que Deus te deu de educar e de criar um filho que Deus apenas deu o ventre da sua esposa e a você uma semente para procriar aquilo que vai gerar um propósito que é para a glória dele. Pais e mães são mordomos de algo que não pertence a nós. Nossos filhos são para ele, para a glória de Deus. Mas quando você diz sim, que pai é esse? Mas quando você diz não, o filho rola, o filho rebelde, o filho te xinga, toma uma mãozada, mas aí ele continua rebelde, e daí? É não, é não e é não. Porque dizer não para você é a maior prova de amor que eu posso te dar. Porque o não impõe limites invisíveis que nos impedirão de chegar a precipícios. Assim é o não de Deus. Deus fecha portas. Deus rompe com estruturas. Deus tem hora que ele na cara, ele bate a porta e diz não. Deus disse para Moisés que pediu para entrar na terra prometida, Deus disse não. Paulo 3 vezes clamou, Senhor, tira o espinho da minha carne, Deus disse não. E Deus vai dizer não para você tantas quantas vezes necessário for. Mas não de Deus não é porque ele não te ama. O não é porque ele te ama. Mas espera aí, o não fica no não. É não porque ele está te preparando. Porque há uma porta muito maior, muito melhor, que ele está preparando para a tua vida. O não de Deus é o amor por você, dizendo, cara, se eu te der o que você está pedindo, agora, você vai perder a oportunidade daquilo que está sendo preparado para a tua vida. Por isso, nós que confiamos em Deus, e o salmista vai dizer isso, porque a gente busca em Deus, a gente confia em Deus, e feliz é aquele que confia nele, porque quando ele diz não, eu sei que ele está preparando uma porta muito melhor para a minha vida. Então ele diz sim, ele diz não. Mas ele também diz, ainda não. Como é difícil suportar a espera. Quem me conhece de perto sabe que eu não sou a pessoa mais indicada a esperar as coisas. Eu sou agoniado, por natureza. Mas a espera é extremamente necessária. Porque muitas vezes Deus vai usar o tempo e os processos para que algo grandioso aconteça na nossa vida. Quer ver um clássico exemplo de Ana? A Bíblia vai dizer que Ana clamou ao Senhor por um filho. Ana sofria porque a outra mulher do seu esposo tinha filhos e ela não tinha filhos, e ela sofria por causa disso. Ela então foi ao templo e clamou ao Senhor. Ela estava tão amargurada na sua alma que ela parecia que estava embriagada, não tinha forças para falar, e ela só balbuciava, gemia, pedindo a Deus um filho. A Bíblia vai dizer que Deus atendeu a oração de Ana. Naquele momento, Ana foi para casa, se deitou e namorou lá com o marido dela, até porque não dá para fazer filho sozinho. Foi para casa, namorou com o marido dela lá, e no dia seguinte, tudo igual. 5 dias depois, tudo igual. 3 semanas depois, tudo igual. 10 semanas depois, vontade de vomitar, uma dorzinha esquisita. Com 20 semanas, buchinho crescendo. O que está acontecendo? 8 meses, 9 meses, até que um dia a Ana estava com Samuel no colo, glorificando, engrandecendo o nome do Senhor. O fato de você não ver não quer dizer que Deus não respondeu. As evidências podem não aparecer, mas o Senhor já decretou e ordenou que o milagre vai acontecer.
Quer ver o povo hebreu clamando a Deus: Senhor, liberta a gente. Os egípcios estão maltratando a gente, liberta a gente. Hebreus clamavam no Egito. Deus respondia a Moisés no deserto. As evidências não apareciam no momento. Mas enquanto o povo acordava todos os dias, Deus não está ouvindo, Deus não está ouvindo, Deus não está ouvindo. Deus já estava preparando, falando com Moisés lá no monte, preparando ele para a grande missão de libertação. As evidências não aparecem, mas a ordem já foi dada. Quer ver um outro exemplo? Lázaro, doente. Maria e Marta mandam uma mensagem para Jesus. Jesus estava longe de onde elas estavam, e o mensageiro vai com uma mensagem dizendo assim: Jesus, vai para a casa de Marta, Maria, porque Lázaro está muito doente. Lázaro está à beira da morte. Se você for acompanhar essa história em João capítulo 11, você vai ver no versículo 4 exatamente o que Jesus responde para o mensageiro. Bota aí, Miguelzinho. João capítulo 11, versículo 4. E Jesus, ouvindo isso, disse: essa enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. João, capítulo 11, versículo 4. Jesus aqui, falando para o mensageiro, Lázaro doente lá. Jesus deu essa resposta. Lázaro piorou, e morreu. 1 dia, 2 dias, 3 dias, 4º dia que Lázaro tinha morrido. Mas, quando Jesus deu essa resposta, ele já tinha decretado o que seria para a glória dele. O doente piorou, mas o milagre já tinha sido ordenado. O doente morreu, o milagre tinha sido ordenado. Tanto que, você vai ver aqui, João capítulo 11, 41 ao 43, Jesus então olha para o sepulcro de Lázaro, onde Lázaro está, e Jesus diz assim, a história diz assim: tiraram, pois, a pedra de onde o defunto jazia, e Jesus, levantando os olhos para cima, disse: Pai, graças te dou por me haveres ouvido. Jesus estava agradecendo porque o Senhor já tinha ouvido a sua petição quando ele declarou no versículo 4, 3, 4 dias antes, que o milagre seria para a glória de Deus. Até aqui, Lázaro ainda está morto. Até aqui, Lázaro ainda está na tumba. Até aqui, não há nenhuma evidência. Jesus então fala o seguinte: Lázaro ressuscita? Lázaro volta a viver? Lázaro sai, porque ele já estava vivo. A evidência apareceu depois, mas o decreto já tinha acontecido 4 dias antes. Meu irmão, você hoje está clamando ao Senhor, você está pedindo e talvez questionando: Deus, a resposta demora, Deus, a resposta não vem, Deus, eu não estou vendo sinais, Deus, eu não vejo evidências. Mas uma coisa eu te digo: o decreto já foi lançado, a palavra já foi dita, e o Senhor é poderoso. O milagre no tempo oportuno vai aparecer. Samuel vai estar nos teus braços. A libertação vai acontecer, e aquele que está morto vai voltar à vida, porque poderoso é aquele que atende a oração do justo. Glória a Jesus. Para encerrar nossa conversa aqui, voltando para o outro grupo, que não é justo. Entendeu o tamanho do negócio? Entendeu o tamanho do projeto? O tamanho da bondade, o tamanho da manifestação de uma graça, de um Deus que é poderoso e que aceita pessoas como a gente. Ele quer te justificar. Nessa noite ele quer te chamar para fazer parte de um grupo seleto que pede e é ouvido. Para fazer parte de um grupo que, quando clama, o Senhor responde.
Pode ser sim, pode ser não, pode ser ainda não, mas todas as respostas cooperam para o bem daqueles que o amam. E nessa oportunidade eu quero convidar você, meu irmão. Justifique-se. É de graça. Não custa nada. É simplesmente entregar e falar: Senhor, seja o meu dono. Senhor, eu te entrego a minha vida. Eu te entrego as minhas vontades. Cumpra em mim o teu querer. Aí você muda de grupo. E a partir de agora, dentro desse grupo, você faz essas perguntas antes de pedir ao Senhor. Primeiro você perguntou: eu sou um justo? Agora você pode dizer: sim, eu sou um justo. E diante dessa justificação que você recebeu de graça do Senhor, a pergunta que você faz: isso que você vai pedir ao Senhor, de fato é bom? Você está pronto para ter isso que você pede? Qual a motivação por trás desse pedido? Dentro dessa equação entra a glória para Deus? E que isso vai te aproximar de Deus ou não? Diante de tudo isso que você encontrou e falou assim: não, então eu vou pedir a Deus isso aqui. Ele pode dizer sim para você hoje, ele pode te curar. Ele pode libertar o teu esposo, o teu filho, restaurar teu casamento. Hoje, ele é poderoso para fazer hoje. Mas ele também pode dizer para você: não, você é justo, agora você está na minha mão, agora quem manda na parada sou eu. A minha vontade para você é boa, perfeita e agradável. Não é isso, você acha que é bom, mas não é bom. Calma, eu vou fechar essa porta. Mas eu vou abrir uma porta muito maior para você. E o fato de você não ver as evidências do milagre não quer dizer que o milagre já não foi gerado pelo Senhor. Você não vê hoje. Tá muito em breve você vai começar a ver os sinais da barriga crescendo, os enjoos, e o milagre vai nascer, porque poderoso é o Senhor que promete e que cumpre. O Deus que fala que vai fazer, ele vai fazer. É um Deus que responde à oração do justo.